teatro surgiu nas festas que eram realizadas na Grécia Antiga, em consagração ao deus Dionísio, que ele era considerado o deus do vinho e da alegria, no século IV a.C. No Brasil ele foi implantado pelos jesuítas, quando eles procuravam catequizar os índios. Já o teatro infantil, ele despertou interesse nos brasileiros na década de 70. O teatro desenvolve várias habilidades. Participando como ator ou espectador, o teatro auxilia, incentivando e reforçando o gosto pela leitura, estimulando a atenção, a interpretação e a imaginação. Possibilita o acesso ao mundo da fantasia e melhora a criatividade, e amplia o vocabulário e o conhecimento cultural. Além de todas essas habilidades, quem pratica essa arte ainda é favorecido na dicção, na desinibição, nas capacidades de criação, ao elaborar peças, pensar na dramatização, no figurino, no cenário, na trilha sonora e em todos os recursos necessários para o desenvolvimento das peças, a aprender a se relacionar com as outras pessoas e a trabalhar em grupo, e ainda desenvolve a autoconfiança, a empatia e a oportunidade de demonstrar sentimentos. E quando nós falamos de teatro infantil, ele é uma ótima ferramenta para conseguir envolver os pequenos. As peças podem ser retiradas de textos literários, folclóricos, que busquem a reflexão das crianças ou que busquem a conscientização a respeito de algum tema específico, como violência, trânsito, entre outros assuntos que podem ser abordados. E também pode ser uma peça interativa, em que os pequenos podem participar em determinados momentos. Mas, quando vamos pensar em teatro para as crianças, precisamos ter alguns cuidados especiais. Muitas vezes, quando uma peça é adaptada inadequadamente, acaba tornando a criança mais desinteressada e afastando ela ao invés de aproximar. Isso pode gerar frustração e impactar consequências negativas na vida desse espectador, leitor ou autor. No teatro com crianças, devemos priorizar sempre o lúdico, buscando que a peça fique interessante para a criança e se atentar para o tempo, pois as crianças se cansam rapidamente. Não pode ser uma peça muito longa. Devemos cuidar muito para não gerar frustração nelas, mas assim despertar e incentivar novos espectadores, atores e até mesmo leitores. As crianças costumam gostar do teatro, pois se identificam com o mundo de fantasia e faz de conta, proporcionado pelas histórias que são contadas nas peças. O teatro é um recurso pedagógico muito dinâmico, pois podemos trabalhar com os próprios alunos como personagens e também podemos variar utilizando os dedoches, fantoches e bonecos, que também podem ser manipulados pelos alunos. As peças em que as crianças interagem, participam de maneira interativa, costumam envolver mais as crianças. Maria Clara Machado é o nome da principal idealizadora do teatro infantil. Brasileira, ela conheceu muitas obras que são conhecidas e apreciadas e ela é fundadora do Grupo Tablado. Suas obras são encenadas com frequência, disseminando assim seu encanto entre o público infantil. O amor de Maria pelo teatro é antigo, da infância. Seu pai a influenciou e ela teve contato com muitos poetas, escritores, jornalistas e artistas na juventude, na sua própria casa. 29 peças de Maria são encenadas em todo o Brasil. E em 1938, ela entrou para o movimento bandeirante, onde exerceu a profissão de enfermeira e montou um teatro de bonecos para as crianças. Seu trabalho mais famoso lhe rendeu alguns títulos como o Saci e a Associação de Críticos de São Paulo. A chamada Pluftiu Fantasminha contava a história de uma menina e um fantasma, ao qual ela mostrava a forma de enfrentar o medo. O primeiro trabalho de Maria tinha o nome de Boi e o Burro, A Caminho de Belém, em que ela mesma foi atriz, contando a história de Jesus em outra perspectiva.
Ela também conquistou 2 títulos importantes junto à Prefeitura do Distrito Federal. As suas peças eram O Rapto das Cebolinhas e A Bruxinha que Era Boa. Maria faleceu em 30 de abril de 2001, no Rio de Janeiro. Uma ideia para trabalhar o método com os alunos do ensino médio é inicialmente estudar com eles os tipos de teatro e os elementos que compõem as peças, como roteiro, cenário, figurino e os demais elementos, e depois desafiar os alunos a montar uma peça de autoria própria ou interpretar alguma peça que já existe e apresentar para as crianças de uma escola que tenha os anos iniciais do ensino fundamental ou quem sabe até para a educação infantil, em uma instituição pública ou particular, próxima da escola. Os alunos, mediados pelo professor, irão elaborar e desenvolver todo o trabalho, desde a organização até a encenação da peça infantil. Essa atividade envolve os estudantes na proposta, fazendo com que pesquisem, estudem e se dediquem na busca de conhecimento, e os valoriza, no momento em que coloca eles como protagonistas na elaboração de todo o processo, responsáveis pelo trabalho a ser realizado, e ainda pode visualizar o resultado de todo o seu empenho que será estampado no rosto das crianças que estarão assistindo à peça, proporcionando diversos benefícios também para os espectadores. A escola que se preocupa em inserir o teatro na sua tabela pedagógica, ela é uma escola comprometida com o aluno, onde ela possibilita um crescimento cultural amplo que vai além dos limites da sala de aula e dos muros da escola, fazendo com que cada aluno consiga desenvolver trabalhos com bastante imaginação, criatividade com sentido, dando a eles uma motivação para aprender com muito mais prazer.